Agora vamos ao problema do coronavírus. O coronavírus não é um vírus especialmente mortal. Todo mundo já sabe, isso já foi falado aí. Na verdade, a mortalidade em crianças e jovens imunocompetentes são saudáveis é tão menor do que a da gripe comum. Está aí nas estatísticas, só pesquisar na internet. Ou do HN1 também está aí nas estatísticas. Pesquisa as mortes que nós tivemos de HN1 aí. Na verdade, a mortalidade em crianças e jovens imunocompetentes é tão menor do que o da gripe comum e do HN1. O problema é a sua disseminação rápida. Rápido demais. O que levaria um grande número de casos graves em curto período de tempo, resultando um colapso no sistema de saúde, principalmente no que se refere aos leitos de terapia intensiva, tal da UTI, né, para questão de respirador. Esse é o problema. Aí, tá bom, todo mundo já entendeu isso, né? Qual que é a possível solução? A possível solução, a solução mais óbvia nesse caso, é o quê? Seria aumentar em caráter emergencial. Se o problema são leitos, gente, o problema é colapso, qual que seria a solução mais rápida? Aumentar em caráter de emergência a capacidade de absorção dos serviços de emergência, dos leitos de terapia intensiva. Não é? Como já foi feito em outras epidemias do passado, H1N1, malária e outras, certo? Outro ponto importante seria acalmar a população, esclarecendo que a enorme maioria dos casos são leves, não havendo necessidade de correria às unidades de emergência. Por fim, poderia-se enfatizar o isolamento dentro do possível dos indivíduos de risco. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu é que começaram a surgir os magos da catástrofe. Aí começaram a surgir os estudos projetando cenários apocalípticos. Sabe aqueles que disseram que o mundo ia acabar em 2000, depois o mundo ia acabar não sei o quê? Pois é, agora começaram a surgir os cenários apocalípticos, com a morte de 1% ou mais da população, caso nada fosse feito. Tá bom. Nesses cenários teríamos 2,5 milhões de mortes nos Estados Unidos e 2 milhões no Brasil. Tá. O principal estudo foi elaborado pelo Imperial College e, apesar de sua metodologia já ter sido muito questionada por muitos cientistas importantes, teve um impacto determinante no que se seguiu. Alguém gritou, um tal de Imperial College, porque tem um nome diferente aqui, e aí deu esse bafafá todo. Não vou aqui esmiuçar os problemas do estudo nem questioná-lo, mas alguns dados da vida real sugerem que talvez o monstro não seja tão feio assim. Mas, devido a essas previsões apocalípticas, qual foi a alternativa que foi tomada? Esqueceram de aumentar os leitos. Esqueceram de trabalhar vamos aumentar os leitos. Qual que foi o posicionamento? Vamos achatar a curva. Essa foi a estratégia que foi adotada por todo mundo. Vamos achatar a curva. Então tá, por quê? Porque vai morrer um monte de gente. Adotaram uma estratégia. Vamos achatar a curva. Ao invés do pico, vamos tentar achatar a curva. Evita o pico. Vamos achatar a curva. Entrar na estratégia de achatar a curva. Tá bom, todo mundo adotou uma estratégia só. Esqueceram a outra. Vamos aumentar o número de leitos. Tá bom. A opção de simplesmente melhorar a capacidade de absorção do sistema de saúde sumiu do cenário. A palavra de ordem, repetida mesmo por quem nunca estudou uma linha de epidemiologia, passou a ser achatar a curva. Na teoria, bastante simples, reduzir a velocidade de propagação do vírus, permitindo que o sistema de saúde absorva aos poucos os casos graves. Só isso. Pronto. Então, fica todo mundo em casa. Isolamento social. Tá bom. Então foi mandado todo mundo para casa. Isolamento social total. É possível? Dentre as possíveis estratégias, o governo brasileiro optou
pela mais agressiva. Lembra do tratamento do câncer? Lembra lembra da estratégia então de vamos evitar as mortes no trânsito? Então tá, adotamos a mais agressiva possível. Vamos tocar o remédio na dose mais alta e vamos reduzir então a velocidade para 30 km por hora. Tá bom, adotamos a mais agressiva possível. Quarentena de toda a população com a consequente paralisação da economia. Esse é o caminho, o único caminho. Esqueceram qualquer outra alternativa, A primeira questão que se coloca é factível? É factível esse isolamento? Gente, para uma família de classe média ou de classe alta, não é difícil manter o isolamento. Tá, vamos lá, né? Porque o Brasil não é um enorme bairro de classe média. Vamos deixar de hipocrisia. Nas favelas, nas periferias, nas casas dos antigos BNH, nesses bairros Minha Casa Minha Vida aí, é muito mais difícil. Vamos deixar de hipocrisia. Para com isso. Quem está lá no seu apartamento de 200 metros quadrados, de 300 metros quadrados, quem está lá nas marinas, está lá no sítio, está lá está gritando lá, isolamento, para tudo. Quem está lá com o dinheiro no banco, beleza, né, gente? Beleza, né? Vamos pensar nos outros. É fácil falar, é muito fácil falar. Agora, o Brasil não é um grande bairro de classe média alta, não, gente. Vamos parar de hipocrisia. Deixa de ser hipócrita. Milhões de brasileiros dependem para comer, gente, para comer. Eu não estou falando de dinheiro, o dinheiro do mês, não. Eu estou falando do dinheiro da semana. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Como é que vão aguentar 2 meses de quarentena? Tá bom, vamos dizer que sim. Vamos dizer que todo mundo suportou os 40 dias, passou por essa quarentena. Beleza, deu tudo certo. Tem comida para todo mundo, tem remédio para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo. É um milagre, mas tem dinheiro para todo mundo. Todo mundo vive uma grande ilusão de classe média alta. A pergunta é, valeu a pena? Eu já vou explicar por quê. Porque o brasileiro tem uma certa dificuldade em lidar com dinheiro, em ter relação, em administrar o dinheiro. Mas parece que é pecado falar sobre isso. É pecado falar sobre isso nesse momento. Quando alguém tenta alertar sobre os impactos financeiros de combate à pandemia, é rotulado no mínimo de insensível. No mínimo de insensível. Como assim? Como assim? Você está mais preocupado com dinheiro do que com a vida das pessoas? Ô miserável! E as pessoas não comem? Vão viver do quê? De vento? Hipócrita! Como é que vai viver? Seu hipócrita! Quem que vai pagar a conta desses que hoje vivem quase na miséria? Quem que vai pagar a conta do assalariado se ele estiver desempregado num país falido, com um bando de corrupto que só fazem legislar por conta de causas próprias? Hipócrita! Quem que vai cuidar da segurança das famílias? Quando nós temos um judiciário que não consegue vencer as causas que tem, quando nós temos um sistema presidiário falido, ninguém enxerga, ninguém fala sobre isso.
Será que só se discute o nível da água? Com que dinheiro vamos conseguir sustentar 30, 40 milhões de desempregados? Se hoje não conseguimos sustentar 13 milhões de desempregados, se hoje nós temos já um país falido, uma educação falida, uma saúde falida, como esse país vai sobreviver a 30, 40 milhões de desempregados? Que irresponsabilidade! Irresponsabilidade do poder público, irresponsabilidade do poder judiciário, irresponsabilidade do legislativo, do executivo, irresponsabilidade de quem comanda os destinos de uma nação. O que é isso? Isso não pode ficar nas costas da iniciativa privada. Homens e mulheres que precisam produzir, homens e mulheres que precisam sustentar suas famílias, levados, envolvidos por uma mídia tendenciosa, por interesses escusos, nesse momento por bandeiras que são levantadas, ideológicas. Gente, nós precisamos mais do que nunca ter clareza nas nossas decisões. Nós estamos em guerra, As pessoas confundem riqueza com papel pintado que a representa e acham que crise econômica é problema de quem investe na bolsa. O fato nu e cru é que recessão econômica resulta em mortes. Ou alguém acha que o fato de países ricos terem maior expectativa de vida é mera coincidência. Recessão econômica significa menos dinheiro para investir em saneamento básico, mais mortes. Em policiamento, mais mortes. Em atenção básica à saúde, mais mortes. Em UTIs, mais mortes. Recessão econômica é quebradeira de empresas. Também significa menos pessoas com plano de saúde e mais demanda para o SUS, cujo financiamento diminuirá, mais mortes. E daí fica a pergunta: tentar evitar um político colapso do sistema de saúde, causando um colapso de toda a economia? É racional isso? Isso é racional? Tentar evitar um colapso do sistema de saúde hoje, fazendo com que haja um colapso de toda a economia logo na sequência, isso é racional, gente. Isso é lógico, entra na cabeça de alguém. Nós vamos resolver um problema aqui, vamos criar um problema maior amanhã, onde nós não teremos a morte de um, nós teremos a morte de milhões. Só que a morte de milhões causada pela miséria, causado pelo desemprego, causado pela violência. Está tão difícil enxergar isso daí? Está tão difícil enxergar isso? Parte das mortes invisíveis serão decorrentes da crise econômica, mas existem outras das quais ainda não ouvi ninguém falar. Boa parte do sistema de saúde, isso já está acontecendo. Boa parte do sistema de saúde está parado por conta da pandemia. Cirurgias eletivas e consultas não emergenciais já foram suspensas. Muitos exames não estão sendo realizados. Diversos transplantes de medula e de órgãos foram suspensos. Além disso, enfermarias inteiras estão vazias e leitos de UTI estão reservados para tratamento de pacientes de coronavírus. Isso sem falar nas doações de sangue, de plaquetas, que caíram drasticamente em muitos hemocentros, porque todo mundo está em casa. Tudo isso causará mortes. O paciente que está esperando um cateterismo pode infartar. A demora em consultar com um oncologista pode fazer com que o câncer se torne irreversível. O atraso no diagnóstico pode ser fatal para um paciente com leucemia aguda. Os leitos reservados da UTI podem ser a diferença entre a vida e a morte para um paciente que precise
um paciente precisa de cuidados intensivos hoje. O atraso dos transplantes e o consequente aumento das filas, com certeza absoluta, ocasionarão mortes hoje. A redução do estoque de hemocomponentes podem ter consequências trágicas hoje para os serviços de emergência, pacientes cirúrgicos e hematológicos principalmente. Bom, nós poderíamos citar N outros exemplos, mas a ideia acho que já ficou clara. O senso das proporções, a base de toda escolha racional, parece que virou um crime lesa-pátria. Cotejar a mortalidade por gripe com os dados de mortes por coronavírus virou uma prova inconteste de obscurantismo. Ora, sendo finitos os recursos disponíveis para investimentos em saúde, é fundamental buscar conhecer a exata dimensão de cada problema para melhor alocar os recursos. Isso é óbvio. É preciso sim que a comunidade médica se detenha sobre os dados para ter a real dimensão do problema. Mas não só a comunidade médica, que o judiciário, que o legislativo, que o executivo se detenham sobre os dados e enfrente essa situação sem a preocupação com o futuro próximo, o futuro político. Que olhe com a responsabilidade dos cargos que tem. Os senhores têm a responsabilidade de tomar a decisão, sim, neste momento. Não é possível trabalhar apenas com números absolutos e muito menos se deixar contaminar pelo clima de pânico disseminado pela mídia e redes sociais. Uma vez instalado o pânico, é virtualmente impossível para um gestor público evitar a tomada de medidas extremas. É impossível. Mesmo o blonde lá, o Trump, o homem mais poderoso do mundo, ele depende do voto popular. Agora, pare e pense. Que político resistiria a um bombardeio diuturno da mídia, o culpando por cada morte ocorrida durante a pandemia? Qual? Quem? A mesma lógica vale para governadores, prefeitos, diretores de hospitais. Ninguém quer ser taxado de negligente. Toda e qualquer divergência é suprimida. Qualquer um que questione a eficácia ou os custos do isolamento social é visto como um homicida, de fato ou pelo menos em potencial. Eu sei que eu vou tomar pau por causa disso. Por outro lado, todas as ações com algum potencial de aumentar o distanciamento entre as pessoas passa a ser louvado, aplaudido, não importa o custo, mesmo que isso mais para frente resulte numa enormidade de mortes invisíveis. Começa então a disputa por parte dos agentes públicos para ver quem toma a medida mais extrema. Polícia nas ruas, helicópteros para esvaziar as praias, multas para quem for pego fora de casa. Daqui a um pouquinho nós vamos ter snipers para abater os recalcitrantes, que até isso será cogitado. É o juízo final, gente. Uma hora a pandemia ela estará acabada e será feita a contagem dos mortos, cujo número ainda é incerto. Entretanto, tenho certeza que as narrativas já estão prontas. Sabe qual vai ser? Se a taxa de mortalidade ficar abaixo dos outros países, se dirá que o isolamento social foi um sucesso. Se a taxa de mortalidade ficar acima dos outros países, se dirá que o isolamento social não foi feito como deveria. O meu apelo é quando forem analisar os resultados, não contem só os que morreram pelo coronavírus e separem. Conte os que morreram pelo coronavírus e contem separados os que morreram de mortes invisíveis. Vocês vão ver que o número dessas vai ser infinitamente maior. E os que vão morrer por conta do resultado dessa insanidade
será infinitamente, incalculadamente maior. A responsabilidade será cobrada. Isso eu tenho certeza. Um abraço, pensem nisso e coloquem aí as opiniões de vocês. Um abraço, até mais.